Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Curvemos nossas cabeças. Senhor Deus, Pai misericordioso, nesta noite nós invocamos o Teu santo nome neste lugar. Nós queremos louvar, nós queremos exaltar, nós queremos nos prostrar diante do Senhor. Nós queremos reconhecer que somos pecadores indignos, mas redimidos e salvos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queremos celebrar o nascimento de Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos estar com Ele eternamente. Ó Deus, nós oramos em nome deste Jesus, a quem cremos. Amém. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A este Deus, maravilhoso Conselheiro, a este Deus forte, a este Pai da eternidade, a este Príncipe da paz, nós nos colocaremos em pé nesta noite e louvaremos ao seu santo nome. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vamos exaltar o nosso Deus, que é digno de todo louvor. Erga sua voz e exalte ao Deus que vive.
Irmão Leal, liga só o retorno da projeção, por favor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Exalte ao Deus que vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei,
Vamos juntos, mesmo sentados, em Êxodo capítulo 20, versículos de 1 ao versículo 17, a lei do Senhor, e leremos todos em uma só voz, acompanhando a leitura da tela, para que fiquemos na mesma versão. Vamos lá? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nesta data, que comumente escolhemos para relembrar o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus, o Cristo, nós muitas vezes celebramos com versículos como o que foi lido aqui. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Porém, paz entre os homens a quem Ele quer bem. É paz para quem? Há uma observação muito séria emitida no louvor dos anjos aqui, quando anunciaram a Cristo Jesus. Em Lucas 2,11, são os anjos falando aos pastores. Paz entre os homens, sobre quem o favor de Deus está, sobre quem Deus quer bem. Então, o Natal não traz paz para todos. O julgamento é esse, disse Jesus, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, versículo 19. Ou ainda como Simeão disse ao ver o menino Jesus, Lucas 2, 34 e 35. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para o levantamento de muito em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem
os pensamentos de muitos corações. Que nessa noite nós possamos refletir se não estamos fazendo como João 3,19, que a luz veio ao mundo, mas amamos mais as trevas do que a luz. Possamos refletir se no nosso dia a dia não estamos sendo muito mais maledicentes, não estamos sendo muito mais uma desonra ao Evangelho de Cristo, ao Cristo que habita entre nós através do seu Santo Espírito. Que nós possamos curvar as nossas cabeças nessa noite, neste momento, e em silêncio nos colocar em oração diante de Deus, nos apresentando, dizendo: Senhor, sonda o meu coração. Será que neste momento que celebramos o Natal de Cristo, o advento da vinda do Salvador, o meu coração não está amando mais as coisas do mundo do que o próprio Deus? Que possamos refletir que essa boa nova, a boa nova de salvação, a boa nova original, onde começou o Evangelho, não está sendo negligenciada por nós. Como estamos vivendo, como estamos levando a nossa vida. Que o julgamento de Deus não recaia sobre nós. Oremos. Senhor, estamos nesse dia, o sábado do Senhor, no qual lemos na Tua lei. Este dia que tiramos para o Senhor. E hoje lembramos do Natal de Cristo, o Natal de Jesus, a encarnação do Verbo. O Deus que, por vontade própria, esvaziou a si mesmo e se fez homem. Celebramos que possamos amar a esse Deus, Jesus Cristo, assim como o Pai o ama, assim como o Pai o amou. Que possamos, através do poder que há em Ti, do Teu Santo Espírito, abandonar o amor pelo mundo, abandonar o pecado e nos virarmos para Ti. Lembramos, ó Deus, que o milagre do nascimento culminou também na morte de cruz, onde os nossos pecados foram expiados. Nos colocamos diante de Ti e do Teu trono nessa noite, ó Pai, arrependido dos nossos pecados e orando em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no Seu nome. Porque os homens amarão mais as trevas do que a luz, mas quantos olham para o Natal como um dia sombrio e frio? Porque veio para o que era seu e eles não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E esta é a boa nova de Cristo. Este é o anúncio da maravilhosa graça de Deus aos homens. Esta é a verdadeira luz que brilha, Cristo Jesus. O poder de sermos feitos filhos de Deus, conforme João 1 e 12.
Mas, amados, como já dissemos, não foi para todos. Em João 14, 27, pensemos nisso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porém, essa passagem foi colocada aos seus discípulos. Que nessa noite possamos ser imitadores dos discípulos de Deus, para que esta palavra de paz que Cristo trouxe ao mundo, deixo-vos a paz, não se atemorize, não a paz que o mundo dá, também se aplique a nós, ao nosso coração. As pessoas que desfrutam da paz de Deus, que excede todo o entendimento, são aquelas em que, em tudo, por meio da oração e súplica, fazem as suas necessidades conhecidas diante de Deus. Isso está escrito em Filipenses 4, 6 e 7. A chave que abre o tesouro da paz de Deus é a fé na promessa de Deus. Assim, Paulo ora em Romanos 15, 13. O Deus da esperança vos encha de toda a paz, de todo gozo e paz em vosso crer. Que creiamos em Cristo Jesus, que creiamos que nasceu o Salvador, que creiamos na salvação que só pode vir de Cristo Jesus para aqueles que Deus de antemão vos escolheu. Nesta noite que celebramos, cantemos com uma equipe selecionada aqui, meio que na tardinha já, o hino do cantor cristão de número 28. Nasceu o Salvador, Arão e turma. Aqui, ó. Alerta, terra entoa o canto que ressoa. O mundo pecador tem grande sorte boa. A nova se vos dá, e quão alegre soa. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. O eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa a nova alegre e boa. Nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, e o negro denso véu de todos se rasgou. Dois montes
Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter um outro igual? Posso eu da morte réu gozar aventura tal? Nasceu o Redentor. Em pé todos vamos cantar. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Nós continuamos louvando a Deus nessa noite, dessa vez com as crianças, que continuarão cantando e glorificando ao nome do Senhor.
música. Não, esse daqui, nega. Não, esse daqui. Não, esse daqui. Pega. Ei, pega. Não, deixa. Pega esse daqui. Não. Fábio, isso não é daqui. Bate os sinos pequeninos, bem. Já nasceu Jesus, menino, para o nosso bem. Estrelas brilham no céu, os anjos dizem amém. Os magos vêm adorar ao Rei dos Reis. Seu nome é tão bonito e infinito, escrito está. Forte conselheiro, príncipe da paz, Cristo Salvador, Messias Redentor, Rei de Israel, Deus Emanuel. Aleluia, aleluia, nasceu Jesus. É Natal. Sinos pequeninos, sinos em Belém. Já nasceu Jesus, menino, para o nosso bem. Estrelas brilham no céu, os anjos dizem amém. Os magos vêm adorar ao Rei dos Reis. O seu nome é tão bonito e infinito, escrito está. Forte conselheiro, príncipe da paz, Cristo Salvador, Messias Redentor, Rei de Israel, Deus Emanuel. Aleluia, aleluia, nasceu Jesus. É Natal. Aleluia, aleluia, nasceu Jesus. É Natal. Aleluia, 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 aleluia,
Salvador das nações, hoje nasceu em Belém. Que nos ecoa do céu, o anjo proclama em Belém. Glória a Deus nas alturas do céu, e paz aos homens de bem. É Natal, é Natal, é Natal, Cristo nasceu em Belém. É Natal, é Natal, é Natal, Cristo nasceu em Belém. Já chegou o Natal, hoje tem festa no céu, anjos tocando, trombetas soando. Já chegou o Natal, já chegou o Natal, já chegou o Natal. Nós louvamos a Deus pelas crianças, pelo cântico, pelo louvor perfeito. E nessa noite nós convidamos agora o pastor Ronaldo, que continuará com o culto a partir de agora, trazendo outras informações, trazendo a palavra de Deus e a instrução bíblica para os nossos corações nessa noite. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo seja com todos nós nesta noite. Amém. Irmãos, nós estamos na oração intercessória e, como temos dito, a gente não quer apenas orar, a gente também quer ouvir um testemunho das orações respondidas. E hoje está conosco o André, sua esposa, seus filhos, moram em São Luís. Quem conhece a história de Vitor sabe que ele passou por um momento muito delicado, uma criança que também está aqui. Nós queremos, nesta ocasião oportuna da oração intercessória, também ouvir uma palavra dos pais de Vitor. Tá? Nós entendemos que esse momento que temos é também um momento edificante para nós. Então queremos, antes deles virem, quero saber se tem, além do Horácio, e é um pedido de oração, Horácio é irmão da irmã Marli, tia da Giovana, está com um problema muito sério de saúde em São Paulo, e soubemos de uma boa notícia, de que ele se rendeu a Cristo. É uma boa notícia, é a melhor de todas as notícias. E nós queremos orar também pela cura do seu corpo. Tá, meus irmãos? Alguns outros irmãos estão enfermos, gripados, estão retornando próxima semana para a congregação. E nós também estaremos intercedendo por elas. Nós vamos ter também uma sala especial para as crianças, de 1 a 5 anos. Depois do André e sua esposa, as crianças estarão acompanhando aí, as irmãs darão auxílio ali, tá bom? Então, André, é isso mesmo, a esposa, o nome da sua esposa? Natália. Está aqui o microfone aqui embaixo, vocês terão oportunidade para falar, e nós queremos louvar a Deus por esta grande vitória na vida de vocês. Se quiserem subir, fiquem à vontade, o microfone também está embaixo. Boa noite, igreja.
Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Para quem não sabe, eu sou a Natália, esse é o André, como o pastor já disse, né? Sou sobrinha aqui do Arão, da tia Sula, da tia Loide, né? Da família inteira, né? Filha da Eunice, os mais antigos. E, como o pastor falou, nós passamos por uma situação com o nosso filho Vitor, né? Que é o nosso filho mais velho. Começou em 2019, né? Nós descobrimos um câncer bem agressivo, muito raro, na perna dele. E foi um momento de muito medo, né, muita angústia, mas também de muito crescimento. E, com certeza, esse período Deus usou para que nós pudéssemos nos fortalecer como família, nos fortalecer como pais, como cristãos, porque Deus faz isso, né? Ele usa essas situações na nossa vida justamente como escada, para a gente estar chegando cada vez mais perto deles. E foi fundamental a oração dos irmãos, né? Para que a maldição se tornasse bênção, né? Foi fundamental a oração dos irmãos, que nos fortaleceram, que nos ajudaram nas horas mais difíceis a nos sustentar, né? E, para a glória de Deus, nosso filho está aí hoje, está bem, está com saúde, né? E nós só temos a agradecer a vocês, tá? O André também quer dar uma palavra. Boa noite, boa noite. Como minha esposa já comentou, a gente é muito grato, né, por tudo que Deus fez com a gente, desde o momento que a gente recebeu a notícia, né? Ele fala na palavra dele que a gente vai passar por tribulações, né, mas que Ele sempre estará conosco. E foi isso que aconteceu, né? A gente sentiu, todas as vezes que a gente estava lá sozinho, a gente sentiu esse afago, esse carinho de Deus, da igreja. E muitas vezes, a gente quis vir antes aqui também e agradecer, mas a gente não teve oportunidade. A gente sabe que a gente está passando por uns momentos, pandemia e tudo, mas a gente sentiu no nosso coração o desejo de vir e agradecer pessoalmente a igreja. A gente sabe que a igreja orou. A gente não tem como abraçar todo mundo, a gente não tem como chegar e agradecer pessoalmente cada um, mas a gente sentiu no nosso coração de vir aqui e agradecer, porque a gente sentiu realmente, em todos os momentos que a gente estava lá sozinho, que a gente estava começando a carne estava começando a ficar pesado, o fardo, Deus chegava e acalentava a gente, né? Muitas vezes eu não aguentava. Eu parava, às vezes saía do hospital e eu parava numa praça, deixava meu filho brincando, ficava olhando para ele. E inúmeras vezes eu perdi as vezes que eu orei, pastor. E eu entrei num verdadeiro, como eu posso dizer, embate, mas não um embate de brigar com Deus, mas de orar com Deus, que muitas vezes a gente se culpa também, né? E em uma dessas vezes, pastor, igreja, Deus falou comigo. A gente faz tanta coisa aqui, a gente faz tanta coisa no templo, faz tanta coisa para Deus, e a gente às vezes não dá a devida importância que é para a gente dar. Hoje a gente cantou aqui, o louvor cantou que a nossa vida está na mão de Deus. E a gente só vai entender isso quando a gente realmente passa por uma situação assim, que a gente começa a colocar em prática, porque cantar é fácil, pastor. Viver é difícil. É verdade. E a gente faz tanta coisa na igreja, tanta liturgia. Será que a gente entende por que a gente está fazendo? Deus falou comigo nesse dia, e Ele disse, e veio para mim, na minha mente, veio claramente a imagem do dia que eu subi no púlpito da igreja com meu filho recém-nascido e consagrei meu filho. E nesse dia eu entreguei meu filho para Deus. Só que nesse dia eu não entendi o que eu estava fazendo. Eu fui entender naquele dia, lá naquela praça, quando eu vi a vida do meu filho em risco. Porque ele falou comigo, ele disse, você me entregou o seu filho. Você me entregou o seu filho. Eu escutei claramente. E eu chorei, pastor.
Muito. Eu passei 2 dias sem acreditar. Eu fiz uma coisa por pura liturgia e agora eu estava entendendo a importância do que eu fiz. No momento que eu entendi e que eu aceitei isso, eu fiquei em paz. Meu filho entrou para a sala, eram 2 dias antes da cirurgia dele, ele entrou para a sala de cirurgia. Os médicos haviam dito que talvez ele saísse sem a perninha dele. Eu estava em paz, embora ansioso. E meu filho está aqui hoje, pulando, brincando, com a perninha dele. Glória a Deus. Vem cá, filho. Eu não sabia o que ia acontecer com meu filho. Ele poderia não ter vivido. Mas eu finalmente entendi que eu entreguei o meu filho a Deus, que a nossa vida está na mão de Deus. E eu agradeço a todos, e principalmente a Deus, por isso. Está aqui meu filho aqui. Você quer falar? Quer agradecer a igreja? Obrigado, igreja. Ele está com vergonha, gente, mas a gente está com o nosso coração cheio de gratidão por essa igreja, pela família em Cristo, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho e a gente agradece muito por isso. Obrigado, igreja. Obrigado, pastor, por tudo, pelo seu apoio, pelas orações, pelo carinho. Amém. Obrigado. Nós que somos edificados com o testemunho, somos gratos por compartilharem conosco os fardos e a gente poder ajudar em oração. Nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês. Queremos aproveitar aqui para orar, louvando ao Senhor pela grande obra na vida de Vitor, e não apenas na vida dele, mas na vida do André, da esposa, Natália, e dos demais familiares e igreja. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, como é bom poder ouvir um testemunho de que o Senhor não apenas está presente ao nosso lado, mas o Senhor também escuta e atende às nossas orações. O Senhor atendeu quando Jonas estava no ventre do peixe, angustiado, sem saber o que fazer. Mas de lá ele orou ao Senhor e o Senhor lhe ouviu. Assim também André, Natália estiveram passando pelo vale da sombra da morte, ali em São Paulo. Mas o Senhor esteve com eles. E o Senhor deu a vitória a esta família. E a maior de todas é a compreensão de quem Deus é e do que Ele pode fazer por nós infinitamente mais. Obrigado pelas lições que André e esposa entenderam e receberam do Senhor. Obrigado também porque tivemos a oportunidade de acompanhar esta criança em oração. E nós não fizemos nada, o Senhor fez tudo. Louvado seja teu nome por eles. E aqui apresentamos também a vida de Horácio, aquele jovem de 38 anos que está passando pelo vale da sombra da morte. E cremos o mesmo Deus que fez no passado, Deus que faz no presente, é o Deus que pode fazer uma grande obra na vida daquele homem. Já tem feito. Por isso, Senhor, entregamos a vida dele em tuas mãos e rogamos que o Senhor continue a cuidar de cada um de seus familiares, esposa, filha, mãe, irmãos, irmãs, sobrinhas, sobrinhos, que eles compreendam a soberania do Senhor, de que todas as coisas cooperam para o teu bem, para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Ó Senhor, por eles que nós oramos nesta noite e louvamos por testemunho desses irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, podem sentar. Obrigado por compartilhar conosco esta grande bênção. Queremos convidar as crianças que acompanhem as irmãs que estarão dando suporte a essas crianças.
de 1 a 5 anos. Nós estaremos dando apoio às crianças ali. E convido aos demais que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 2. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. A partir do versículo 8. Acompanhem, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Havia naquela região, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Irmãos, as encenações de Natal, a cada ano, nós vemos milhares e milhares de crianças se vestindo com batas para representar o papel dos pastores. Nessas apresentações, parece que os pastores estão servindo apenas como um coadjuvante, né? Eles estão ali só para dar aquela emoção naquelas cenas do Natal. Mas quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos que eles tiveram um papel fundamental importante, é verdade. Eles estavam ali fazendo o quê naquela ocasião? Se vocês olharem o capítulo de número 2, a partir do versículo 8, voltem ali a passagem. Porque, assim como para Maria, foi transmitida uma mensagem angelical para os pastores, irmãos. Preste atenção. Assim como Maria e José receberam a mensagem de um anjo, os pastores também receberam. Preste atenção que quando eles recebem a mensagem dos anjos, em resposta a essa mensagem, eles ouvem com atenção, eles superam seus temores e saem pelo mundo levando a novidade com alegria a todas as pessoas. Veja que está aí no texto. Versículo de número 17 diz que, vendo-o,
divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. O versículo 20 diz: voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, estudando esta passagem, estudando o que eles fizeram, nós aprendemos sobre como devemos reagir diante das promessas do Natal. É isso que eu quero tratar com vocês nessa noite. O que devemos fazer em resposta às promessas do Natal? Como devemos reagir diante dessas promessas do Natal? Eu quero, então, destacar a primeira: não temer. Não temer. Preste atenção, o versículo de número 9. O 8 diz: naquela região, na mesma região, pastores viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Aqui está, meus irmãos, o primeiro modo pelo qual deveríamos reagir à mensagem do Natal. Qual é? Aceitar as boas novas com alegria, sem nenhum medo. Por que medo, irmãos? Porque não deveríamos sentir medo. Por quê? Se vocês olharem o Antigo Testamento, vocês verão que todas as vezes que houve uma aparição, uma chamada teofania, Deus se apresentando aos homens, os homens tinham medo de morrer. Morrer. Lembra? Moisés, Isaías, e tantos outros homens de Deus tiveram um encontro com o Senhor, a glória de Deus se manifestou a eles, e eles tiveram medo de morrer. Se vocês observaram o versículo de número 9, diz o texto que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Qual foi o sentimento deles em seguida? Medo. Quem se lembra quando os 10 mandamentos foram entregues ao povo? Antes tinha trovões, relâmpagos, nuvens escuras. Qual o sentimento do povo? Medo. Medo. Então o anjo diz para aqueles pastores: não tenham medo. Talvez seja uma das mensagens mais repetidas da Bíblia, ou na Bíblia. Não tenham medo. É porque temos medo que Deus nos traz essa palavra de encorajamento. Não tenham medo. Por que não deveríamos ter medo? Por que os pastores não deveriam ter medo? No versículo anterior, diz que os pastores ficaram com muito medo. E como já dissemos, é muito comum sentir medo do extraordinário. Quem se lembra quando Adão, no Éden, depois de pecar, ouviu a voz do Senhor na viração do dia? Qual foi o sentimento de Adão? Medo. Qual foi o sentimento de Eva? Medo. No entanto, irmãos queridos, o anjo traz aqui uma mensagem surpreendente. Vocês não terão mais de sentir medo. Olhem o que está acontecendo. Olhem o que Deus está fazendo. Deus está providenciando alguém que fará uma grande obra e vai dissipar da nossa alma todo o medo. O versículo 10 diz: o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Qual é a boa nova? 2 pontos, versículo 11, é que hoje vos nasceu
na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha só, meus irmãos, a boa notícia que aqueles pastores precisavam ouvir, e ali eles precisavam parar de ter medo, é que o Salvador se encarnou para salvar pecadores. Jesus Cristo veio para morrer por pecadores. Como disse Piper em uma de suas devocionais sobre o Advento, a Sexta-feira Santa é a razão do Natal. Ao morrer, Cristo desarmou o diabo. Como? Ao cobrir todo o nosso pecado. Isso significa que o diabo não tem motivos legítimos de acusar os filhos de Deus. Romanos 8:33 diz: quem os condenará? É Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Se a morte de Cristo remove pecado, a arma principal do diabo é retirada da sua mão. Logo estamos livres do pavor da morte. Deus nos justificou. Satanás não pode derrubar esse decreto. Então, se não precisamos temer nosso último inimigo, a morte, então não precisamos temer mais nada. A mensagem do anjo para os pastores é: um menino vai nascer para destruir o poder da morte e de Satanás. Aquela promessa dada a Adão e a Eva, lá em Gênesis 3,15, agora está sendo cumprida em Jesus Cristo. O filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E como é que ele esmaga a cabeça da serpente? Vencendo o pecado. Como é que a serpente vai picar no seu calcanhar? Na cruz do Calvário. Ele vai sangrar. Mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Satanás não pode derrubar esse decreto. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Nada nesse mundo pode mais destruir um cristão. E o último inimigo, a morte, já foi vencida por Jesus. Logo, não precisamos temer coisa nenhuma. Os anjos precisavam entender que a presença de Deus não era para destruir, era para salvar. Deus não veio com a sua glória para destruir pecadores. Deus veio salvar pecadores. O próprio Jesus disse isso. Eu vim buscar e salvar o perdido. Então a primeira reação que devemos ter diante das promessas do Natal é não ter medo. Porque Jesus, o Deus eterno, se encarnou para nos salvar da condenação eterna, da morte, do pecado e do diabo. Não temas. Segunda reação que devemos ter, ou uma atitude a fazer: façam as pazes. Fazer as pazes com Deus. Veja, por favor, o versículo de número 11 em diante. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo o quê? Uma multidão da milícia celestial. Milhares de anjos aparecem. Uma visão extraordinária. A presença do céu ali. E ali, o texto diz que essa multidão
da milícia celestial louvava a Deus dizendo, o que eles louvavam? Como é que eles louvavam? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Parece que Roberto Carlos canta uma música bem parecida com esse versículo aqui, não é? Mas o que ele não consegue cantar, ele não canta corretamente o texto. Ele conecta para outras coisas, não para Jesus. E ele fala de uma paz genérica, de uma paz para todos. Como o nosso liturgo já destacou, a paz não é para todos. É apenas para aquele a quem Deus quer bem. É o que diz o texto. Está claramente aqui, no versículo de número 14. A quem Ele quer bem. Então, irmãos, paz aos homens. Precisamos nos lembrar que paz aqui não se trata apenas de uma tranquilidade genérica, ou ficar livre de problemas. Nós queremos ficar livres de problemas, mas essa não é a verdadeira paz que precisamos. Talvez você pense, quando eu estiver mais velho, quando eu estiver rico, mais velho, eu vou morar numa chácara distante da cidade, ouvindo o canto dos pássaros, e eu vou ter finalmente a paz que eu tanto desejava. Um sítio não consegue te trazer paz. A melhor vida, a melhor de todas, ainda não trará a paz que Deus oferece. O texto nos mostra que a paz aqui, na verdade, o que o texto quer significar, ou significa, é que esta paz é o fim da inimizade e da guerra. O fim da inimizade com Deus. Irmãos, o Natal, como já dissemos alguns domingos anteriores, ele comunica trevas, violência, maldade, antes de dar a boa notícia. O Natal implica, na verdade, que o mundo está escuro, que o mundo é mau, que o mundo é perigoso, que o mundo não pode curar a si mesmo. O Natal também comunica que os homens estão longe de Deus. Que os homens estão longe de Deus. Que são inimigos de Deus. Então, quando falamos de paz, nós estamos aqui falando de um relacionamento que foi restaurado. Paz aqui significa que aquele estado decadente de Adão, depois da queda, expulso da presença de Deus, longe de Deus, sem a comunhão com Deus, agora no segundo Adão, em Jesus Cristo, somos reconciliados com Deus. E ali a verdadeira paz, que excede todo entendimento, agora nós experimentamos na pessoa de Jesus. Será que existe paz nesse mundo? Irmãos, no mundo não há paz. Porque o mundo é inimigo de Deus. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. E quando o Natal aparece, que é Jesus Cristo, a proclamação desse Natal é exatamente que Deus e pecadores agora são reconciliados.
que Jesus é o mediador perfeito entre as partes alienadas pelo conflito. Ele é a ponte que nos conecta de volta para o Senhor. Quando Jesus assumiu a natureza humana, o Deus homem une os dois lados do abismo. Morre por nossos pecados e elimina a ruptura e promove a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso é Natal, gente. É a paz com Deus. É dormir com o coração tranquilo, mesmo com todos os problemas que temos neste mundo, podemos descansar na confiança de que Deus nos guardará até o fim. Como é que nós podemos ter essa paz? O primeiro passo em direção à paz com Deus é reconhecer a existência de um conflito. Fingir não vai resolver o problema. Fingir que você e eu estamos bem quando não estamos bem, não resolve o problema. É necessário reconhecer a existência de um conflito, depois confessar sua incapacidade de salvar a si mesmo. Em seguida, descansar no que o Senhor Jesus fez e se afastar do seu antigo modo de vida. É isso que significa fazer as pazes com Deus. Reconhecer que existe um conflito entre você e Deus. Confessar sua incapacidade de salvar a si mesmo. Descansar no que Jesus fez e se afastar do seu antigo modo de viver. Isso é fazer as pazes com Deus. Vamos entrar em 2022. Daqui a alguns dias estamos entrando no ano 2022. Eu pergunto para você, você já fez as pazes com Deus? Todas as vezes que você e eu pecamos deliberadamente, nós estamos jogando uma pedra, como se estivéssemos jogando uma pedra em Cristo, como se Ele fosse nosso inimigo, como se estivéssemos atacando o próprio Filho de Deus. Então, se você está vivendo a sua vida deliberadamente, pecando e pecando, você ainda é inimigo de Deus. E o que você precisa hoje é se reconciliar com Deus. Você precisa do perdão que só Jesus pode conceder. Então, diante das promessas do Natal, nós precisamos fazer as pazes com Deus. Porque Deus faz as pazes com os homens, mas os homens precisam dar uma resposta por meio da fé nas promessas de Deus. Nós temos uma terceira reação na passagem bíblica, diante das promessas do Natal, das promessas do nascimento daquela criança que está envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. É ver. O texto diz, o versículo de número 15 em diante: ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Literalmente, o anjo, nos versículos anteriores, já tinha dito: percebam com seus olhos, como se os anjos estivessem dizendo: estamos narrando o Evangelho, a boa nova de que devemos olhar para o Salvador que nasceu. Irmãos, o mundo não pode curar a si mesmo. Então, onde está a solução? Em uma criança.
E como é que nós podemos superar nossos medos de rejeição, de fracasso, e assim sentirmos ser perdoados completamente dos nossos pecados. Como é que nós podemos fazer isso? Fixando nossos olhos em Jesus Cristo. Como é que está seu preparo para o ano 2022? Você está fixando seus olhos naquele que pode salvar tua alma? Ou você ainda esqueceu que o Natal é exatamente isso? Um menino nasceu para ser o Salvador e seu Senhor. Você precisa descansar nele como seu Salvador, olhando para este menino, que não é mais nenhum menino. Ele é o Salvador, o Senhor. O texto ainda diz que devemos ouvir e falar. Os versículos seguintes, o versículo de número 16 em diante diz: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. É o que nós estamos também fazendo aqui nesta noite. Nós não estamos apenas ouvindo, mas também estamos falando. Ouçam e falem. Os pastores ouviram falar de Jesus por meio dos anjos. Versículo 17 mostra isso. E partiram para vê-lo com seus próprios olhos. O versículo 15. E em seguida, no próprio versículo 17, eles contaram a todos. Qual foi o resultado? Olhem para a passagem bíblica. Qual foi o resultado? É que as pessoas que ouviram os pastores, elas ficaram admiradas. Mas o texto não diz que elas se converteram. Elas ficaram admiradas. Só que a mensagem causou um efeito poderoso nos corações dos pastores. De tal forma que o versículo 20 diz que voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Por que que no coração dos pastores a mensagem teve um maior impacto? Porque eles ouviram com atenção. Eles ouviram com muita atenção, sem distração. E a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Aquela multidão da cidade, aqueles que ouviram falar sobre todos aqueles acontecimentos, ficaram admiradas. Mas somente os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. O que nós devemos fazer? O mesmo. Nós temos que abrir nossos lábios, meus irmãos, e falar de tudo aquilo que temos ouvido, que temos visto, que temos experimentado de Deus para nós. A mensagem do Natal não é apenas algo que deve passar pelos ouvidos, tem que passar pelo coração e sair pela nossa boca. Precisamos comunicar às pessoas que o mundo está escuro, o mundo está perdido, o mundo é mau, o mundo é perigoso, o mundo está doente, não pode curar a si mesmo, mas Jesus Cristo, que nasceu em Belém, Ele é a cura para este mundo perigoso. Eu creio que se falarmos demais, além de sermos redundantes, nós estaremos subestimando aqueles que estão nos ouvindo. Natal é a boa notícia de que o Salvador veio para resolver aquele problema que você e eu não pode fazer.
Aquilo que você não pode resolver, Jesus veio resolver. Que Deus os abençoe. E que você que me ouve nesta noite, você que é o filho de um crente, membro crente há muito tempo, aquele que é jovem que está aqui, que talvez esteja longe de Deus, a promessa do Natal é que Deus veio fazer as pazes com os homens. E a sua atitude hoje deve ser a atitude de se voltar para o Senhor e se reconciliar com Ele. Essa é a sua atitude nesta noite. E aqueles que rejeitarem esse menino, no final, uma pedra vai cair sobre eles. Essa pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a principal pedra, pedra angular, pedra de escândalo. E aquele que cair sobre ela será esmagado. O que Pedro está dizendo em 1 Pedro 2 é: Cristo, Ele é Salvador, mas no dia que Ele voltar, Ele vem como juiz para julgar aqueles que o rejeitaram. Preste atenção, fique atento, porque se você for reconciliado no Natal, você tem o melhor de todos os presentes: a paz com Deus. Amém. Senhor, obrigado por Jesus, o nosso mediador perfeito. Louvamos o teu nome por ele ter nascido, morrido e ressuscitado por nós e pelos nossos pecados. Obrigado pela paz que temos hoje, a paz que excede todo entendimento, uma paz em que nós nos sentimos bem na presença de Deus. Apesar de nós, apesar de nossos pecados, Jesus, o Filho de Deus, veio para nos dar o maior de todos os presentes, a paz. A guerra encerrou. Não somos mais inimigos, somos filhos de Deus, amigos de Deus. Obrigado pelo verdadeiro Natal, por esse verdadeiro presente. E aqueles que estão ainda alienados de Deus, que ainda são inimigos de Deus, que eles se reconciliem com o Senhor, enquanto há tempo, em nome de Jesus. Amém.